Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Em Tríade, nesta quarta-feira, um dia especial para a gente sempre lançar um novo episódio do nosso Em Tríade no ar. Inclusive, já vou pedindo para você que ainda não se inscreveu no canal aqui do Em Tríade, para você já ir se inscrevendo, e se tiver aí alguém que você pensa quando você assiste uma coisa boa, que você gosta, já vai compartilhar, porque o programa de hoje, como eu sempre falo, está especial. E você, então, vai gostar do tema, porque hoje vamos contar a história real, né, de superação, de empreendedorismo, de garra para trabalhar. Isso aí é um assunto que realmente motiva, eu tenho certeza, muita gente. Então, segue a gente aí em todas as nossas plataformas para que você esteja sempre atento a tantos temas importantes que a gente trata aqui no Em Tríade, tá certo? Bom, hoje eu vou conversar com o Rangel. Você já ouviu falar da melhor empada? Empada é coisa boa, já dá água na boca. A melhor empada de Belém, empada gourmet, tá? É a empada do Rangel. E o Rangel está aqui, já trouxe as empadas. Rangel, sim, bem-vindo, que prazer ter você aqui no nosso programa hoje. muito obrigado, Ivaldo. Para mim, fico muito feliz, né, de poder compartilhar um pouquinho dessa nossa história, agregar na vida das pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo aqui. Eu tenho a certeza que, assim como eu, todos nós vamos aprender muito aqui nessa troca de experiência, troca de energia. E para mim é muito gratificante poder vir para esse bate-papo, né? Nesse podcast Maravilha. com vocês aqui. Muito Tá obrigado. certo. Vamos falar de história, né? História real. Histórias da vida real. Né? Bom, é comum que a gente, quando a gente vê alguém que já superou aqueles primeiros momentos do seu empreendimento, que já chegou num certo padrão, que conseguiu enfrentar aqueles primeiros momentos, que é da semeadura, que tem que preparar o campo, que tem que trabalhar muito, suar sozinho. Tem aquele momento de que as pessoas não acreditam que vai dar certo, né? Mas quando a gente passa daí, que chega num certo conforto, digamos, entre aspas mesmo, mas que a gente já tem uma certa segurança, que as pessoas olhem de fora e dizem, agora fulano de tal está bem, né? Ele não sabe ali tudo que passou. Então, é sobre isso que eu quero conversar contigo. Hoje você tem um empreendimento de sucesso aqui em Belém, né, que começou com certeza com muito suor, Sim. Né, com muita lágrima. E muito. Conta então pra gente como é que começa a tua experiência com o empreendedorismo até chegar aqui nessas empadas deliciosas. Começou com 13 anos de idade. Começou primeiro com uma... como é que a gente sempre fala, né? Que o empreendedor é inconformado com alguma coisa, né? Alguma coisa incomoda ele quer. E eu com 13 anos de idade eu queria ter meu próprio dinheiro, não queria mais ficar pedindo para meus pais. E eu peguei carro de mão do meu pai, coloquei um isopor, coloquei água e fui pro sinal ali na Pedro Miranda com a Mauriti vender. 13 anos de idade. Só que na época minha mãe e meus pais não querendo, né? Porque nenhum pai nem uma mãe quer ver o filho com 13 anos de idade vendendo água no sinal. Só que eles entenderam que o trabalho dignifica o homem. Eles entenderam que ali eu poderia aprender alguma coisa, né? Não é à toa que depois de grande, já que minha mãe falou, Rangel, quando eu via tu sair de casa, com aquele carro de mão, no sol, me partiu o coração. Mas eu sabia que era necessário. E dali eu comecei, com 13 anos, botei sol escaldante de Belém, 11, meio-dia ali naquele sol. E aquela sensação de voltar para casa com o seu próprio dinheiro, né? De você poder ali, criança, ter o próprio dinheiro, independentemente do valor, aquilo ali para mim era muito gratificante, né? Aquele sentimento de, poxa, é meu dinheiro. Sim. Ali começou, com 13 anos de idade. E quais eram os riscos ali que tu, com aquela idade, conseguia enxergar? Ou era tranquilo, era de boa? O risco era carro, né? Porque criança pensa no sinal ali. E eu deixo bem claro isso para as pessoas que, querendo ou não, hoje em dia tem vários fatores, né? Criança, trabalhar e tal. Só que, mesmo trabalhando cedo, isso não foi motivo de eu não estudar, isso não foi motivo de eu não querer me empenhar em outras coisas. Eu só queria ter meu dinheiro, só queria ser independente com aquela idade, né? Só que o risco era vários. Carro, né? Criança, o sol era muito quente mesmo. Passei poucos meses ali por causa
a quentura era demais, Sim. sabe? Era bem sacrificante naquela época. Mas aí você manteve os estudos, Sim. em paralelo, você não abandonou os estudos Não, para trabalhar, não. Eu trabalhava um horário e depois ia para a escola. Era assim, eu sempre foquei nos meus estudos, mas paralelo a isso eu comecei a ir para esse ramo, né, de querer ter um dinheiro ali, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Aí depois da água, veio o quê? Aí, quando eu entendi, eu vi o poder do lucro, né? Falei, caraca, a gente pode fazer mais. Dá certo. Né? Eu parei de pedir as coisas para meus pais. Eu não tinha necessidade de ficar, pai, me dá R$1 aí. Pai, me dá não, porque eu já tinha meu dinheiro. Pouquinho, mas era meu. Aí dali do sinal, e lembrando que eu era uma pessoa tímida, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho vergonha. Mas eu sou gago. Eu era gago. Vira e mexe aqui, vai dar uma travada. Mas eu era muito gago. Muito mesmo. Então, dali eu peguei, fui vender no ônibus. Peguei e falei, puta, aqui tá muito desgastante, vou pro ônibus. Eu me lembro benzinho, como eu tinha muita vergonha, né? Eu peguei o Ice Kids na época, cheguei na parada de ônibus na Mauriti, aí eu fiquei indo pro motorista, todo mundo que parava lá, era aquele medo de não vai, aquela vergonha, né? Meu Deus. Vergonha do iniciante. Ali, né? Frio na barriga, se o motor mandar eu subir, e agora? O que eu vou falar? Aí o ônibus parava na minha frente, assim, abria, parece que a porta, para mim assim, o ônibus. Eu olhando pro motorista, aí eu, dentro de mim, tomara que não deixe, tomara que não deixe, tomara que não deixe. Quero, mas não quero, não quero, mas eu quero. Pode ir lá, motora. Aí ele, não, opa, ainda bem que não deixou. Aí, isso aí passava, e a hora passando, aí foi que parou um ônibus, nunca esqueço, parou um ônibus lá, aí o motorista olhou pra mim, eu tremendo ali, com aquele frio na barriga, pode ir lá, motorista. Aí ele falou assim, vai lá. Meu Deus do céu, e agora? Parece que a porta de trás do ônibus era tão distante, parece que foi, sabe, meio subir, eu falei, meu Deus. Quando eu subi no ônibus, eu olhei pro pessoal lá na frente, quando eu entrei no corredor, todo mundo me olhando assim, parou o ônibus, parecia que tava me esperando, sabe? Todo mundo me olhando, e eu, gente, desculpa, eu sou gago, eu tenho vergonha. Eu nunca esqueço. Falei, tô aqui com esse daqui tal. Mas dali eu fui, né? E dali começou. Eu sempre falo que o problema das pessoas hoje é que elas esperam ficar boa para começar algo, né? Ela fala assim, quando eu ficar bom, eu começo. Só que eu entendi que você começa e no meio do caminho você vai ficando bom, vai se aperfeiçoando. Olha só, tem muitas lições aqui, viu? Se ligue aí, porque eu acho muito interessante a história da gente, porque às vezes você faz um treinamento, um curso, e perfeito, é maravilha, é bom estudar, é bom fazer treinamento, mas às vezes, ao ouvir a história de alguém, você tira tantas lições. Então não espere, né? Pode colocar na thumb aí, né? Não espere ficar bom para começar. Comece e vá melhorando, que você vai ficar excelente. Isso. Né? Maravilha. Então, aí você começou ali, primeira com certeza foi vencer o medo, né? Sim. E daí eu peguei o embalo, né? Aí daí eu comecei. Primeiro foi ruim, segundo pior ainda, e assim foi. Mas de tanto a gente errar, chega uma hora que a gente começa... Mas nesse primeiro ônibus aí, não vendeu nada? Não, eu acho que deve vir de PS2 ou 1, pela sinceridade, né? Sim. Não foi por talento, não. O pessoal ficou com dó. Pô, menino aí, esforçado, vou ajudar ele, foi sincero, né? E daí eu comecei, tipo, já no segundo, o frio na barriga já era um pouquinho menos, no terceiro já foi um pouquinho menos, daqui a pouco eu peguei a prática, né? Já não era mais tão desafiador subir no ônibus. Já pensava num texto para falar assim? Como é que foi? Ainda não. Rapaz, aí no meio do caminho, comecei, vindo no ônibus, aí eu peguei, apareceu uns scripts na minha mente, não me pergunta como, que eu não me lembro como foi que eu criei, veio de Deus mesmo, sabe? Veio do alto esse script na minha cabeça. Inspiração. Eu pegava o House e Jujuba. Aí a Jujuba, eu falava assim, a mesma Jujuba, olha gente, tô aqui, daí eu já tava solto, já tava né, já evoluído. Já. Eu falava assim, tem a Jujuba do amor e tem a Jujuba da alegria. Aí eu pegava a Jujuba da alegria, compre uma e sorria, para você que trabalha com vendas, atrai a freguesia.
Aí, e também até a jujuba mais vendida aqui de Belém. Eu pegava a mesma jujuba, botava lá, né? Era a mesma coisa. Sim. Tem essa daqui, ó, que é a mais vendida aqui nos ônibus. A jujuba do amor. Jujuba do amor. Comprou, casou. Quem tá só desencalhou. E quem já casou, eternizou. E se você não quiser, pode dar pro cobrador. Se o cobrador não quiser, não insista. Dê pro motorista. Aí o pessoal quebrava o gelo, né, no ônibus. Sim, sim. Porque nesse paralelo aí, eu comecei eu sempre gostei de ver, ouvir vídeos de empreendedores, sabe? Palestras. Era uma coisa que eu comecei a gostar. E eu entendi que a gente tinha que fazer algo diferente. E isso me incomodava. Falei, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que ser diferente. Porque se eu for mais um vendedor que sobe no ônibus com aquela história triste, com aquela comoção, me ajude que eu estou desempregado, eu ia me igualar à maioria. Sim. Então eu queria fazer algo para me diferenciar, né? Aí tem a jujuba, agora tem o house. Aí eu pegava o house, ó, tem de morango com chocolate para você que faz faculdade. Tem de eucalipto refrescante para você que é estudante. Temos de maracujá para quem mora no Guamá. Temos de morango chantilly para quem mora em Coraci, Bengui, Icuí. Aí quando eu pegava o CDP, temos de menta para quem mora na Sacramento. O pessoal gosta de hortelã para quem mora onde? Tapanã. Aí a galera ria, né, no ônibus. Então era uma abordagem diferente. O pessoal quebrava o gelo. O pessoal gostava, né? E dali no ônibus eu passei um tempinho no ônibus com essa abordagem. Eu sempre falo que nesse período aí eu tinha uma mentalidade de vendedor. Comecei a pegar prática com venda, comecei a assistir vídeos, comecei a me aperfeiçoar. E eu sempre digo que eu era um vendedor. E eu vim entender mais na frente que a gente vai falar, eu ainda não era empreendedor. Sim. Eu era um vendedor. Porque nem todo vendedor é empreendedor. Mas todo empreendedor tem que ser vendedor. Vende algo. Tem que vender. Uma ideia, um serviço, um produto. E mais na frente a gente vai falar por que eu não era ainda empreendedor, né? Então, o negócio era venda. Pegava o que dava na minha mão. O roteiro tá contigo, vai lá. Pegava. E daí eu comecei. Não é à toa que eu tinha vergonha. Vergonha de quê? Das pessoas me vendo ali no ônibus, me vendo na rua. Porque eu me achava inferior de estar ali. Quando eu via alguém conhecido meu, eu me sentia menor que ele. Porque eu não achava que aquilo que eu fazia era algo, como é que eu posso falar assim, digno de ser aplaudido, sabe? Pô, o pessoal acha que tá achando que eu tô passando dificuldade e tal, né? Aconteceu uma situação no ônibus, nunca me esqueço, que eu subi no ônibus, eu subi no ônibus, quando eu pisei no deixa eu falar aquele barulho, pá, né? Sim. Alguns amigos velhos aqui em Belém, né? Pisou, ia falar algum barulho, todo mundo vê, né? Quando eu subi no ônibus, quem tava atrás, uma menina da minha sala de aula. Caramba, pisei, pum! Ela olhou logo pra trás. Ela me viu. Quando eu olhei pra ela, falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou, não vou, desço, fico sentado aqui, porque ninguém sabia o que eu fazia, né? Eu falei, caramba, ela vai falar pra todo mundo na escola que eu arranjei vídeo no ônibus. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí, outro conflito, né? Por quê? Porque eu me preocupava que as pessoas iam me ver. E eu entendia que eu tinha que me... Se ninguém olhasse o que eu fazia com admiração, eu tinha que ser a primeira pessoa a olhar o que eu fazia com admiração. Só que eu não tinha essa mentalidade ainda de entender isso, sabe? E eu fui lá, fiz o show, cheguei na sala de aula no outro dia, vou arranjar poeta, não sei o que, o cara arrebenta no ônibus, né? E foi uma situação que aconteceu. Eu me preocupava muito com isso, né? Que as pessoas iriam pensar ao meu respeito. Isso acabou sendo um fator positivo porque você foi validado lá na escola também, né? Ninguém te zoou assim contra. Não quis te humilhar, nada. Não. Pois é, aí isso te ajudou a dizer, poxa, peraí. Sim. Não é só alguém que está vendendo, é alguém que está trabalhando. Isso. Né? Porque essa é a importância, né? Eu estou trabalhando, eu estou gerando renda. A gente costuma dizer que a gente não ganha dinheiro. Sim. Né? A gente faz dinheiro, a gente gera dinheiro, a gente gera renda. Né? Quem faz dinheiro são as gráficas. Né? a gente gera, né, com trabalho. Bom, mas vamos lá. Aí você começa, então, a perceber que esse trabalho era digno, mas que você queria um pouco mais. Isso.
Aí do ônibus, passei alguns meses. Tava aí com meus 18, 20 anos. E daí eu comecei a fazer várias coisas. Ia no comércio, via o que tava no momento para pegar para vender. Ia no comércio, o que tá... O famoso muambeiro, né? Sim. Muambeiro. Que dá dinheiro, eu pegava para vender. O negócio era a venda. Aí daí eu peguei quadro 3D, aquela bolinha que crescia na água, lembra? Aquela febre? Sim. Peguei aquela bolinha que crescia na água. Eu ia com arranjo no ônibus, botava um arranjo no ônibus, ia vender aquilo ali. Aqueles quadros, campainha, wireless. Comprar no comércio de R$7, ia pra rua de porta em porta, vendia 50. E dali do ônibus, eu falei, cara, aqui é muito corrido aqui, rapaz, ficar toda hora ouvindo não, às vezes motorista aí, sabe, que eu, não, vou fazer outra coisa. Foi que eu desci, saí do ônibus, fui vender campainha. Ia no comércio, ver o que tinha lá, campainha. Cada campainha eu tirava 32 de lucro. Eu falei, cara, se eu vender tantas empadas, é muito maior do que ficar subindo nos ônibus. Eu fui de porta em porta. Empada não, campainha. Não, campainha. A empada é mais na frente, não, nem... Não, porque tu falaste empada, né? Foi empada, foi... Eu peguei, ia de porta em porta com a campainha, chegava lá. Olha só, eu já estava já com uma idade já um pouquinho mais avançada, né? Nesse período de tempo aí. Eu entendi que venda é tu solucionar um problema. Né? Com certeza. Então, sanar a dor do outro. Isso, eu tava com a campainha na mão e eu falava, cara, eu tenho que ver um problema. Qual o problema aqui? Por que eu tenho que ter uma campainha em casa? Qual o problema que eu vou resolver? Aí eu chegava na casa da pessoa, pá. Aí o que eu dizia? Era cachorro latindo, era aquele barulheiro, né? Era vizinho. Aí quando a pessoa chegava lá, tá vendo isso aqui, moço? Olha, isso aqui vai acabar hoje. Perfeito. Ninguém vai ter que ficar mais batendo nessa casa. Porque olha aqui, ó. São 32 toques, não sei o quê. Aí a pessoa, caraca, o wireless não precisa furar nada, não precisa quebrar nada. Vai lá na sua cozinha, toma aqui, ó. Coloca lá no como é que fala? Na tomada. Aí chegava lá na frente, tocava e a pessoa ficava. Naquela época, o wireless era uma coisa, né? Sim. Jogo do outro mundo, sem fio. E daí eu comecei com um produto valor mais agregado, não era uma baladinha real, já era algo de R$50. Já tinha um lucro maior. Já tinha um lucro e a venda não era igual a outra. Sim. Tinha que ter uma conversa a mais, tinha que ter um relacionamento, e daí foi. Passei campainha, e depois peguei pudim, salada de fruta, várias coisas. Foi aonde eu fui vender salada de fruta, e na salada de fruta, passei 4 anos vendendo salada de fruta, eu apareci para uma oportunidade para me trabalhar numa empresa, para ser um representante comercial, com venda. E ali, naquela empresa, tinha um plano de carreira, onde a pessoa podia crescer dentro dela, né? E eu achei interessante, porque até então, eu só vendia. E ali na empresa, eu comecei a me dedicar lá, dentro dessa empresa, e comecei a crescer lá dentro. Comecei a ter também uma equipe de vendas, onde ali entra a chave que eu falei agora, sobre o empreendedor. Quando eu comecei nessa empresa ali, existia treinamentos mensal, semanal. Ali eu vi a importância de ler, que eu tinha que ler, que eu tinha que me desenvolver. Quer dizer, o chip empreendedor entrou em mim. Sim. Porque antes eu só era o vendedor. Eu não tinha noção que eu tinha que me desenvolver, que eu tinha que estudar, que eu tinha que me aperfeiçoar. Não, dá dinheiro? Dá, então eu quero. Dá dinheiro? Dá, então eu quero vender. E ali não, ali naquela empresa eu vi que eu tinha que me desenvolver, não era somente dinheiro, tinha que agregar valor, existia algo muito maior que o dinheiro, tinha que ser apenas uma consequência. Foi onde eu comecei a participar de treinamentos, comecei a viajar para outros estados só para receber treinamento. Né? Foram 4 anos trabalhando nessa empresa e eu falei, cara, agora encontrei um negócio que eu vou conseguir alcançar. Poxa, todos esses anos na rua aí, agora eu consegui algo que vai realizar os meus sonhos, né? Foi onde, dentro dessa empresa, eu tinha a minha equipe lá, era aproximadamente 70, 80 pessoas. E eu comecei a treinar eles, comecei a dar palestra, sabe? Todo mundo me conhecia. Caramba, olha o Rangel aí, mano. Ele vendia na rua, vendia salada de fruta. Olha agora ele é executivo. Nessa empresa eu estava no nível executivo, com uma responsabilidade lá, né? Agora ele é executivo, pô, de terno, gravata. Então, meio que era uma história de sucesso que estava o quê? Surgindo, né? O cara que era da rua e agora ele é executivo. Então as pessoas me viam nas redes sociais, o Rangel Reis
executivo. O ex-saladeiro, o ex-morumbeiro, e agora ele é executivo. E é uma história que se vendia muito bem. As pessoas que me conheciam falavam, poxa, o negócio tá top. Foi aonde, em 2018, eu falo para as pessoas que eu passei o pior ano da minha vida e o melhor ano ao mesmo tempo. Porque em 2018 foi onde eu vi esse sonho que estava se construindo, esse sucesso, e desmoronando. Porque a empresa mudou de nome, a minha equipe que estava ali, né, junto comigo, a maioria já estava desistindo. Diretoria da empresa já não estava mais na empresa. Então eu vi o negócio começar a diluir. E para mim ali, já estava recém-casado, foi um baque muito grande. Porque eu falei, caramba, foram 4 anos falando para todo mundo que eu consegui chegar aqui, que deu certo, que agora o negócio está fluindo. E agora? O que eu vou fazer? Né? É mais ou menos assim, eu não vou para a rua de novo vender. Passei todos esses anos aí vendendo na rua, vou voltar para a rua de novo? Esse era um conflito muito grande dentro de mim, sabe? O ego foi grande, o orgulho foi grande, porque eu não queria mais dar esse passo para trás. Porque agora eu era o quê? Eu era um executivo. Então eu não vou ir para a rua de novo. Fracassei. É mais ou menos assim. É a pessoa que anda de carro. A partir de hoje eu falo, tu não vai andar mais de carro, tu vai andar agora de ônibus com o povão normal. Talvez tem pessoa que fala assim, não, mas eu consigo, para mim não tem problema nenhum. Mas lá no fundo, as pessoas vão falar, cadê teu carro, fulano? Com certeza. É a sensação de fracasso, né? Isso, por que tu tá no ônibus aqui? Por que tu tá andando? É mais ou menos esse o sentimento naquele ano, sabe? A ponto de eu ficar paralisado. Eu parei dessa empresa, tive que sair. Eu não era assalariado lá, eu era profissional liberal. Eu ganhava de acordo com o que eu produzia. E eu fiquei paralisado. Literalmente paralisado. O ego, o orgulho, sabe? O que aconteceu? As contas começaram a vir. O aluguel começou a vir. Porque o mês não parou. Aí, a minha situação nessa época, eu cheguei a vender, eu estava sem geladeira, estava sem fogão. Meu fogão era um de 2 bocas. A minha cama quebrou. Quando eu tinha me mudado para esse kitnet que eu estava morando, o que aconteceu isso? Eu não tinha onde dormir, a gente dormia num colchão de berço, sabe, de criança, com a minha esposa. Eu tinha que completar o colchão com 2 travesseiras para completar o corpo. Era mais ou menos nessa situação que eu estava. E as coisas parou, porque eu parei, né? Chegava à noite, minha esposa queria comer, a gente tinha que cozinhar batata para comer, porque eu não tinha o que comer. Porque a renda acabou, que eu não estava fazendo mais nada. E tudo por conta do ego, do orgulho. E o fundo do poço foi quando eu cheguei em casa e o dono do kitnet lá falou, Rangel, o pessoal ligou aí, o pessoal da Sapa veio aí, cara. Mas eu já tava sabendo o que era, sabe? Pois é, rapaz, eu acho que eles cortaram a luz daí da tua casa aí, do kitnet que eu morava. Quando eu fui ligar à noite, tudo escuro. Eu falei, meu Deus do céu. Ali caiu a ficha, sabe? Ali eu fiquei, caramba, e agora? O único sentimento que eu tinha dentro de mim era de fracasso. Chegava à noite, eu tossia pra dormir logo. Queria logo dormir pra acordar logo pra sair dali. Sabe? E o pior de tudo, não era só eu. Era eu e minha esposa, recém-casado. Né? E aquilo ali pra mim foi um ano que eu falo pra todo mundo, que foi o pior ano da minha vida, porque eu nunca tinha passado dificuldade. Os pais sempre me deram, os pais dela sempre deram as coisas pra ela. E a gente não contou pra ninguém. A gente falou, não, a gente não vai contar pra ninguém. A gente vai sair disso daqui. Só não sei como, mas a gente vai sair. E o interessante, a pessoa fala, mas já, pô, tu não sabia vender, por que tu não foi pra rua pra vender de novo? Eu tinha a solução na minha mão, mas o ego e o orgulho era maior. É porque você vem numa ascensão. De repente você dá uma queda, o orgulho de dizer, não, eu não posso voltar mais, acaba te travando, que foi o que aconteceu contigo. Né? E a gente precisa entender
que história é feita de dia e de noite. Sim. Né? Nós temos dias e noites. Existe uma poesia, que é uma música do Estênio Márcio, que ele fala sobre o tapeceiro. Né? O tapeceiro, quando ele vai construindo a sua tapeçaria, o seu tapete, ele vai traçando cores alegres e vivas, mas ele também vai traçando as cores cinzas. Né? Se você olhar do lado do avesso, você não entende, mas quando você vira que a obra está pronta, você vai ver que aquelas cores que pareciam cinzas, mortas, elas só estão ali para fazer contraste com as cores alegres e vivas e que vão dar beleza. Então a vida da gente é uma obra de tapeçaria. A gente passa por esses momentos de penumbra, de fracasso, que a gente pensa que não vai sair. Agora, quando a gente olha para trás, ela vira história e não lamento. Hoje não é seu lamento, é a sua história. Sim. E você conta aqui com essa sensação. Ali você aprendeu coisas com certeza. Sim. E como não tinha dinheiro para pagar a luz de casa, não tinha R$80 para pagar a luz de casa. Às vezes eu ia comer na casa da minha mãe, mas não falava nada pra ela que estava acontecendo. Ia só fazer uma visita lá e filar uma boia. Rapidinho, 11 horas. Era 11 horas a visita, selada. E foram 2 meses sem energia. 2 meses. Nesses 2 meses foram os piores momentos. Foi aí que eu falei que eu chorava à noite, chegava à noite, chorava de angústia, sabe? Aquela angústia, aquele sentimento de fracasso, aquela coisa assim, tipo, cara, onde eu vim me meter? Olha a situação que eu me coloquei. E parecia que era algo que ia sufocando a gente, sabe? Eu, no meu caso, né? E eu sempre falo que, né, uma pessoa que foi muito importante pra mim foi minha esposa. Porque mesmo a gente passando por tudo isso, ela nunca chegou pra querer jogar na minha cara, não. Pelo contrário. Tava comigo ali. Parceira mesmo. Porque der e viesse. Se era pra comer batata cozida, ela comia, né? E pra quem é paraense, sabe? Pensa, à noite, não tinha ventilador. Tinha que abrir a janela. Tinha que abrir a janela pra entrar o vento. Junto com o vento vinha quem? Carapanã. Vinha Carapanã. Era uma situação assim humilhante. Literalmente humilhante. Foram meses assim. E sempre deixo isso claro para as pessoas o que o ego e o orgulho pode causar na vida de uma pessoa. Né? Por isso que tem pessoas que às vezes, quando elas caem, ela não tem força para se levantar, às vezes acaba tirando a própria vida. Né? Acaba, às vezes, desistindo de tudo. Né? Sim. E ali naquele momento eu falei para ela, já teve um dia, novembro de 2018, nunca esqueço. Eu falei para ela assim, quer saber de uma coisa, amor? Que se dane o que as pessoas vão pensar. Eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar minha história, eu vou recomeçar a minha caminhada empreendedora. Não vai parar aqui. Foi aonde eu tinha tanta certeza que um dia eu ia contar isso para as pessoas que eu gravei. Eu filmei a minha situação naquele momento ali. Peguei meu celular, eu comecei a filmar. Olha aqui, ó. Aqui é onde eu durmo. Aqui é o quarto que guarda as roupas na sacola. Aqui é a panela que tá na caixa. Aqui esse é o fogão que eu faço as coisas aqui em casa. Só comia enlatado, porque não tinha geladeira. Era conserva com macarrão, sardinha com macarrão. Era só assim, o que tinha que comer e pronto. E tá aqui, a situação é essa. E eu até falei a data. Hoje é tal, mês tal, ano tal. E um dia eu vou mostrar pra você esse vídeo. Infelizmente, o celular que eu gravei isso, que é da minha esposa, e deu um pau, eu perdi esse vídeo. Mas quando eu me mudei de lá, eu gravei no meu celular a situação que tava. Sim. Nos treinamentos, nas palestras que eu dou, eu mostro o vídeo de como é que era o kitnet e literalmente como é que era a situação que a gente estava naquela época. Olha, tem que mandar aí pra galera aí pra colocar, né? Eu vou. Depois manda aqui pra edição, né? eu vou botar que... Porque eu sabia que um dia eu ia contar, como você falou, né? O que antes era dificuldade, hoje virou uma história de superação, né? E foi que eu falei pra ela, faz brigadeiro, que eu vou pra rua. E ela pegou e fez brigadeiro pra mim, pra eu ir pra rua. E eu saí de casa com 200 brigadeiros. Ela pegou, não foi nem em casa que a gente fez brigadeiro, foi pra minha mãe. Fizemos brigadeiro lá, 200 brigadeiros, e eu saí. Novembro de 2018. Peguei, saí com os brigadeiros pra vender. Olha aqui, ó. Esse daqui é o 30 segundos. O que era... Não sei se pega aqui a internet.
Tá baixando, né? Deixa eu baixar, vai falando Isso. aí. Aí eu peguei, ela fez... Tá assim? Tá, tô vendo aqui a casa. Tinha nada, era isso daí a A situação. casa tava cheia, né? De lugar vazio. Dava eco. Dava eco. Aí foi que ela fez brigadeiro e eu saí pra vender. Cheio de vergonha. Cheio de vergonha. O executivo na rua vendendo brigadeiro. Aí eu peguei e saí. Com 200 brigadeiro, voltei pra casa com R$200. Eu falei, caraca, é isso aí. Porque o resultado, ele muda tudo, né? Claro, quando a gente vê o resultado motiva a gente. Então, para aquele cara que não tinha R$80 para pagar a luz, 2 meses cortada, voltar para casa com R$200, ali foi meio que um gás, foi um oxigênio, o cara tá se afogando, é o último suspiro, né? O narizinho para fora. Né? Saiu o nariz ali da... Eu falei, vou continuar. Aí dali eu peguei, falei, eu vou reescrever minha história. E eu comecei. Brigadeiro, novembro, dezembro. Aí a minha esposa, tanto fazer movimento repetitivo ali, que começou a crescer, e eu comecei com tudo pra cima, né? Todo dia era 200 de brigadeiro, 150, pra gente organizar o básico, né? Porque eu nunca me esqueço que eu falava pra ela assim, que o meu sonho inicial naquele momento era viver como uma família normal. Como assim uma família normal? Como assim um casal normal? É tu ir no supermercado, fazer compra, comer em casa, fazer comida na tua casa, ter uma mesa para comer. É o básico. Sim. O meu sonho era esse, era poder ter uma vida básica, que é o normal, né? Só que não tinha, devido à situação que a gente estava na época. Então eu falei, bora, a gente vai organizar o básico. A gente começou, eu comecei. 200 brigadeiro, foi. Aí deu bucite na minha esposa. O braço dela parou, literalmente. Bugou. Tanto... Aí eu falei, meu irmão, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei para uma amiga minha que fazia empada. Eu sabia que ela fazia empada, só que ela não estava fazendo naquela época, né? Deixa eu botar aqui. Aí eu falei para ela, tem como tu fazer 15 empadas para mim? Ela pegou e fez 15 empadas. Eu saí com 15 empadas, com medo de não vender as 15, porque eu não sabia se ia dar certo a empada, né? E daí eu comecei 15, depois foi para 50, aí depois comecei a aumentar. Falei, eu vou tentar no ônibus, bora ver se dá certo. Vou voltar de novo. Lá quando eu era adolescente, eu vou voltar agora, bora ver se nascer vendendo no ônibus. E ainda com vergonha. Isso já é janeiro de 2019. Fui pro ônibus. Mesma abordagem. A empada do amor e empada da alegria. Bora. Comecei no ônibus. E começou a pipocar de venda no ônibus. Falei, caraca, que é... Vai ser fértil, aí eu né? nunca me esqueço, eu mandei mensagem pra Laís. Amor, é no ônibus a parada. Vai ser aqui. Porque aqui, com uma abordagem, eu levo logo 30 não de uma só vez. É uma abordagem para 30 não. Ou alguns sim. Em vez de ficar um por um, levar um bocado de não. Não, bora levar logo 30 de uma só vez. Entendeu? Eu comecei. Só que quando eu comecei com uma pegada diferente. Lembra da mentalidade empreendedora? Sim. Eu entendi que não tinha só que vender para as pessoas, tinha que gerar valor. Eu deixava ali uma mensagem para as pessoas de superação, para não desistir, de autoestima, sabe? No ônibus. Então já era uma coisa... Não era só um produto, havia isso, algo a mais. Fora a divulgação ali do improviso, né? Tinha também algo além. A pessoa, pô, bacana, cara, tua história, pô, sabe? Agregava no dia das pessoas ali. Tu acabava gerando nessa pessoa aí uma aliança contigo, né? A pessoa se identificava, quem sabe alguém estava saindo do trabalho pensando em começar alguma coisa. Sim. O que aconteceu? Eu comecei com a Empara, essa minha amiga, né? Eu comecei. Foi crescendo, foi aumentando. E daí a gente começou. Com a Empara dela, passei alguns anos, foi 1 ano e pouco, pegando a Empara dela. E foi que em 2021, antes de chegar na Empara do Rangel, vale lembrar para as pessoas o seguinte, que eu resolvi, né, o básico da... Pode ir falando enquanto eu vou te ajudar, que eu tá. tenho o microfone. É porque ele tá caindo aqui. É assim, é ao vivo.
Eu peguei... 2019 foi o ano que a gente se reestruturou. Paguei energia, já tinha luz em casa, fui comprando as coisas, cama, fogão, geladeira, tudo através de uma atitude. E das empadas no ônibus ainda. Sim, no ônibus. E quando a gente fez 5 anos de casado com minha esposa, a gente começou a se programar. A gente falou assim, em 2020, a gente vai se presentear. A gente pegou, se programou uma viagem de 5 anos de casado. Peguei, a gente foi para Fortaleza. Investimos mais de 10 mil reais. Porque falei assim, pô, a gente passou tanta pindaíba junto, sabe? Foi tanto sofrimento que a gente passou que a gente merece. E foi que isso o jogo já tinha virado. Sim, sim. Foi um prêmio que a gente falou, a gente vai ir para nossa segunda lua de mel. E a gente foi. Foram 2 anos, 2019 e 2020, se organizando. Tudo um planejamento. Todo mês tirava uma parte do valor ali para nossa viagem. Uma parte do valor para nossa viagem. Já é uma coisa importante aqui, viu? As empresas, hoje em dia a gente ouve um pouco menos, mas houve uma época que as empresas do multinível, elas estavam muito em evidência, né? E essas empresas, e as grandes empresas, elas sempre trabalham com uma questão de presentear, não sei nem presentear, é gratificar. Bonificar, né? Dar bonificação, de premiar, dar um prêmio, né, para os seus colaboradores, para aquele que se destaca. E muitas vezes o empreendedor, ele não faz isso com ele mesmo. Sim. Então o que você estava fazendo era o que você tinha aprendido na tua jornada, Sim. né? Peraí, eu vou dar uma bonificação aqui para esse casal de empreendedores, né, que lutou junto, que construiu uma situação aqui. Agora, como eu vou premiar isso? Por isso que você falou como investimento, porque de fato foi uma premiação que você resolveu se dar pelo trabalho que você desenvolveu para você e para sua esposa. Sim. E em 2020, a gente pegou, se presenteou, a gente foi para Fortaleza, passamos 7 dias lá. O engraçado é que vendia no bonde, né? Aí os cobradores que me conheciam no ônibus, né? Quando eu vi no status, né? Quando eu cheguei, rapaz, eu vendo empada agora, mano. Vou sair daqui. O cara já viaja pra Fortaleza e tal. Vendo, mas sabe o que é? Porque assim, eu sempre digo pras pessoas que não é o que tu faz. É como tu faz, como tu enxerga o que tu faz. Lembra que eu falei que a virada começou em novembro de 2018. Mas eu não postava nada que eu fazia. Sim. Porque eu não me olhava ainda. Não tinha orgulho daquilo. Do que eu fazia. Pra mim era executiva, agora tô na rua vendendo, né? Era por necessidade, pra sair daquela situação. Só que 1 ano depois, foi que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou externalizar isso que eu tô fazendo. E eu vou registrar cada momento, cada mês. Pra amanhã, as pessoas não olhar e dizer que foi sorte. Sim. Eu quero registrar cada momento. Até eu mesmo olhar pra trás e falar, caraca, olha esse dia aí. E isso tá tudo no meu Instagram. Se a pessoa fala no destaque, desde 2020 tá lá a foto subindo no ônibus, descendo. Olha, você vendi tanto nesse ônibus. O que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, tá tudo no meu Instagram, né? E eu peguei... no outro ano foi que eu peguei, fiz um post no Facebook, não usava o Instagram, contando isso daqui. Que hoje eu tô recomeçando e agora vai dar certo e tal. Aí dali começou, surgiu um propósito de ajudar outras pessoas. Eu comecei a registrar meu dia a dia na rua, ajudar outras pessoas, dar dicas de empreendedorismo. E aquilo que antes era só para vender, começou a gerar valor na vida das pessoas que me acompanhavam. Comecei a ensinar, comecei a ajudar pessoas também a acreditar nelas que era possível. E dali surgiu um propósito de ajudar, de ser um incentivador de pessoas, né? E as coisas foram acontecendo. Em 2021 foi onde a gente meio que obrigado, a gente começou fazendo essa empada. Por quê? Porque a gente tinha questão de qualidade lá em cima, a gente queria sempre fazer o melhor. Como não era eu que fazia, né? Eu falei, cara, a gente vai ter que fazer agora a empada. Eu tive um probleminha com o meu fornecedor. Minha sogra, sabe fazer empada? Não. E agora? Mas a senhora aprende? Aprendo. Aí eu comecei na cozinha da minha sogra. A cozinha é desse tamanho aqui, ó. Na sexta-feira eu falei pra ela, segunda-feira ela tava tentando lá na massa. Pegando a massa, as primeiras empadas foram um caos. Massa dura. Os clientes que eu tinha, né? Cheguei com a empada, olha, fulano, agora eu tô fazendo a minha empada, prova aí. Quando ele provava,
e mordia uma, deixava só uma mordida e falava assim, Rangel, aquela lá eu comia mais 3, essa daí não tô conseguindo comer nenhuma. E eu, meu Deus do céu. Mas lembra que eu falei no começo? Que pra gente acertar, a gente tem que errar. Tem que começar, né? Várias vezes. Foi aperfeiçoando. Até que a gente pegou o ponto da massa, pegamos o ponto do recheio. Aí o negócio, quando for bom a empada, eu vou ter lá pra ele. Fulano, Michel, prova essa empada aí agora. É de brinde. Quando ele provou, caramba, agora tá top, meu irmão. Essa é a empada, melhor que aquela outra que tu pegava. Aí, daí foi. Daí o negócio fluiu e começou a vir outras pessoas para querer vender empada também. Aí a gente começou a chamar de águias. Os meninos que vendem empada se chama de águia. Que a gente fala que nós somos um time de águias. E daí foi. 2021, 2022 a gente fez um ano de empada. A gente teve confraternização. Era em torno de 15 águias. Hoje, 2023, hoje nós temos 9 pessoas que ajudam a gente na produção, 9 funcionários que ajudam na produção da empada. Hoje a gente tem mais de 25 águias que vendem a nossa empada em toda a Belém. São mais de 1.000 empadas todos os dias produzidas e vendidas. No primeiro ano, 2021, era uma média de quantas empadas? Em torno de... Eu nunca esqueço, tá até aqui no papel, te notando, né? Era 480, 600. Por dia. Por dia. Hoje, a nossa meta é em torno de 1.500 empadas todos os dias. Por isso que eu falo que a nossa empada hoje, que lá atrás começou com 15 empadas, hoje a gente tem a empada mais vendida em Belém. Por que é mais vendida? Porque tudo que a gente produz hoje já está vendido. Sim. É vendido tudo hoje. Entendeu? Então, todo dia é produzido e vendido aquela quantidade de empadas. E o time hoje só cresce. Aquilo, eu falei assim, tudo é pessoas, né? Aquilo que aconteceu comigo, eu falei assim, eu vou fazer agora a empada que, através da minha atitude, me tirou do fundo do poço, do buraco, né, e fez eu realizar algumas conquistas. Agora eu vou fazer isso na vida de outras pessoas. Foi onde eu comecei as pessoas começaram a vir, eu focava, tipo assim, o Yuri, por exemplo, Yuri, eu quero vender empada, por que tu quer vender? Porque eu queria saber por que a pessoa queria vender. Eu falei, essa empada aqui, ela vai fazer parte da tua caminhada, como ela fez da minha. Então, meu intuito não era só vender empada para ele. Eu queria o seguinte, que ela fizesse parte da vitória dele amanhã. E assim foi. Hoje tem pessoas que se formaram e são gratas. E falaram, Rangel, pô, tô empada, mano. A empada patrocinou a faculdade de muita gente aí já. Isso, e tem pessoas que hoje vendem a empada, paga curso, paga consórcio, vive, né, com a renda que ela traz das empadas. Então, isso é muito gratificante para mim hoje, sabe? Essa conquista de saber o que aconteceu na minha vida, hoje a gente consegue proporcionar para outras pessoas também. E hoje você tem já o know-how, né? Você Sim. já sabe o que não fazer. O que dá errado, o que dá certo. Você sabe os enfrentamentos que tem aí no campo, né? Então, quando um amigo teu, um colaborador teu chega contigo e diz assim, olha, um cliente ou uma pessoa me tratou assim, 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 você já tem como amparar essa pessoa, acolher, orientar, né? Sim. Tem alguma coisa assim que tenha acontecido? Cara, eu não sei quanto tem de tempo aí, né? Eu não sei como é que é a questão de tempo. Não, pode, tá rolando. Eu vou chegar nessa parte aí, mas eu sempre falo assim, se todo esse podcast aqui, as pessoas pudessem pegar só um ensinamento, e eu falo que o maior ensinamento que eu aprendi nessa jornada aí, como que um cara que em 2019 começou com 15 empadas e hoje, 2023, tem a empada mais vendida de Belém. Como? De que maneira? Eu sempre falo que o segredo é pessoas. Se você não amar pessoas, se você trabalhar só pelo dinheiro, quanto é que dá de lucro? Porque uma coisa que eu fico assim, dói em mim quando o cara fala assim. Vou te dar um exemplo aqui. O cara vai fazer uma faculdade. Aí ele quer saber o seguinte: quanto é que o cara ganha quando ele se forma? Quanto é que paga? Ele não quer saber se ele gosta daquele, se ele vai amar. Não. Ele quer saber o seguinte: quanto é que ele vai ganhar? Ele não quer saber o quanto que ele vai gerar de valor para as pessoas, o quanto que ele vai... Não, ele quer saber quanto que ele ganha. Se ele vai gostar ou não do que ele está fazendo, pouco importa. Então, eu fico... Sim, sabe? Com certeza. Porque o ganho é uma consequência. É uma consequência. Porque se tu faz algo
por amor, se tu faz o melhor naquilo que tu executa ali, é impossível tu não brilhar. É impossível tu não ter resultado bom. E você vai ser feliz, né? Porque uma coisa é ganhar dinheiro Sim, fazendo aquilo que não gosta, sim, para que um dia você consiga patrocinar aquilo que você gosta. Agora, quando você trabalha o resto da sua vida em cima de uma coisa que você não gosta, e aí você, mesmo ganhando dinheiro, você não é feliz. sim, Porque você não tem felicidade de realização. sim. Porque uma coisa é pegar dinheiro na mão e ficar feliz naquele momento. Mas eu preciso ser feliz na hora que eu estou produzindo também o dinheiro. Sim. Não só na hora que eu recebo. Porque imagina o que é uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa empresa, ela passa 30 dias numa empresa trabalhando, amargurada, com raiva, e ela só fica feliz no dia que recebe. É horrível. Com 3 dias depois já não tem mais, ela volta para o ciclo da tristeza. Sim. Né? Então a felicidade de trabalhar, de fazer o que se gosta, ela tem que ter o mesmo valor de felicidade, de alegria, que quando eu recebo aquele dinheiro, quando Com eu vejo o certeza. resultado. E isso que você falou, eu sempre carreguei dentro de mim. Eu tenho que ser feliz. Independentemente, sempre falo para as pessoas, quando eu subia no ônibus, tinha vezes de estar cansado, subia às vezes 30 ônibus, pensa, subir e descer em 30 ônibus. E a alegria que eu subia no primeiro ônibus, a energia, era a mesma. Às vezes, 10 da noite, subia no ônibus com aquele sorriso no rosto. Boa noite, gente, olha, me chamo Rangel. Com a mesma energia. A pessoa falava assim, cara, como é que tu consegue? Porque eu sempre falo que eu tava ali, eu falava no ônibus assim, eu nunca esqueço, pessoal, um dia, eu falava assim, um dia você vai se lembrar desse dia aqui, que você comprou essa empada e você ajudou a construir uma história. E hoje, vendo, né, o resultado, eu vejo que várias pessoas fizeram parte dessa história também. Mas a chave virou quando eu parei de vender empada. Como assim? Não falou que foi quando eu comecei a focar nas pessoas. E eu comecei a vender um dia melhor. Sim. A minha meta era 4 empadas por ônibus. Queria vender 4 empadas por ônibus. E depois que eu parei de vender empada, eu comecei a vender um dia melhor. E o que é esse dia melhor? Eu produzia centenas de mensagens como essa aqui. Eram mensagens diferentes, tá aqui, ó. Tá escrito aí, não vendo empadas, vendo um dia melhor. E aí, dentro desse papelzinho, tem uma mensagem de incentivo. São várias mensagens diferentes, né? E eu subia no ônibus, pegava, entregava para todos os passageiros essa mensagem. Saía distribuindo. Aí depois eu ia na frente e me apresentava, falava de mim, falava que essa mensagem pudesse mudar o dia dela. Falava, como se fosse uma corrente do bem, sabe? E por último, a última coisa que eu fazia era falar da empada. E eu falava pra pessoa, gente, independentemente se você comprar de mim ou não, se eu pude ser luz no teu dia hoje, pra mim já valeu a pena ter subido nesse ônibus. Sabe o que foi o resultado? A minha meta era 4 empadas. Depois que eu comecei a focar nas pessoas e deixei o dinheiro como uma consequência do meu trabalho, eu comecei a vender 30, 20, 15 em cada ônibus. O meu recorde foi vender 50 empadas em um único ônibus, uma viagem. Maravilha. Por quê? Porque eu parei de correr atrás do dinheiro apenas. Deixa eu ler vou ler essa mensagem. Pode, com essa daí, bora ver. Olha só, essa mensagem que a pessoa recebia no ônibus, né? Imagina a pessoa sai de casa atribulado de manhã, né? E aí ela recebe essa mensagem aqui, olha. Que essa mensagem possa fazer seu dia melhor. É preciso coragem para concretizar os sonhos. Ainda que estejas frustrado porque as coisas não estejam acontecendo como esperado, não desista. A coragem de continuar se esforçando abre o caminho para a vitória. Que você possa ter orgulho de si mesmo, apesar dos defeitos e dificuldades, tudo que você passou ou ainda passará vai contribuir para construir o seu eu no futuro. Olha só, né? Que maravilha. Aí ele já deixou aqui o gancho para ele lá no Instagram, lá nas redes sociais. E daí comecei a fazer isso, eu falo assim, foi o boom. O segredo está em pessoas. Explodiu. As pessoas começaram a conhecer, as pessoas começaram a divulgar. Tinha ônibus que eu subia, as pessoas lendo, eu falando, as pessoas chorando. Porque tinha ônibus que eu subia, a pessoa chegar comigo assim, tocar na minha mão e falar assim, cara, como é que tu adivinhou? Como é que tu sabia que eu... Sabe? E aquilo pra mim era muito maior.
era algo que o dinheiro não conseguia comprar. Eu chegava em casa estourado. Eu chegava em casa cansado. Mas eu chegava em casa sabendo o seguinte: hoje eu fui luz no dia de alguém. Eu não só ganhei dinheiro, não cheguei em casa com o bolso cheio de dinheiro, não. Eu saía o seguinte: hoje eu incentivei alguém. Hoje eu servi alguém. E isso, pra mim, eu falo pra qualquer pessoa, seja lá o que ela for fazer, tem como ela servir alguém, tem como ela ser luz. Através de um sorriso, através de uma mensagem, através de uma coisa que ela vai falar pra pessoa. Tem como te ser luz todo dia no dia de alguém. E daí pra frente, as vendas foi... Quando eu vendi empada, o resultado era 1. Quando eu comecei a vender um dia melhor, o resultado quadruplicou. Foi um estouro de venda mesmo. E provavelmente tu passas isso pra tua equipe. Sim. Hoje, a essência nossa é essa. De não apenas vender empada, e sim fazer o dia melhor das pessoas. São várias mensagens diferentes, são 6 mensagens diferentes que a gente entrega hoje. Consequência das mensagens, começaram a ver reconhecimento, teve reportagens, foram procurar a gente, pô, que ideia é essa, que negócio é esse, pô, muito bacana, gravaram com a gente, contando a empada, falando das mensagens, e se eu pudesse deixar uma dica é essa: seja lá o que você faz, foque em pessoas, foque em agregar na vida das pessoas, que o resultado positivo vai vir como uma consequência. Na verdade, você já, de alguma forma, já sabia disso, porque quando você foi lá naquela casa da mulher que você foi vender a campainha que você bateu, sim, você já identificou, né, a tua cabeça empreendedora, ela já aprendeu um princípio, né? Mais do que eu vender um produto, eu preciso vender uma solução. sim. E a solução, ela atende a uma demanda, né? A uma dor, aquilo que a pessoa tem. Quando você vai vender a sua empada, se você coloca a empada na sua frente, as pessoas vão olhar a empada e elas vão dizer quero ou não quero. Sim. Mas se você coloca uma mensagem, se você não se coloca entre o teu cliente, né, não coloca a empada entre vocês dois, em vez da empada você coloca uma mensagem dessa, Sim. você abriu o coração das pessoas, né? Então, isso aí realmente é uma estrutura diferente de uma cabeça de um empreendedor, né? E é muito importante, olha, para você que está começando o negócio, aqui você está recebendo nessa história, nessa conversa aqui, mensagens especiais que talvez você nem vai aprender num curso. Fazer curso, se preparar, treinamento sempre vai ser muito importante. Mas quando a gente começa a conversar com pessoas que já passaram por esse caminho de dor, de angústia, de primeiro momento, de sucesso e fracasso, porque assim acontece, aí você começa a extrair estratégias que talvez você até tinha guardado na cabeça, mas não tinha tentado. De repente vem aquele insight, né? Cara, por que não propor para quem vai me receber dentro do ônibus uma vida melhor, um dia feliz, um dia alegre? Aí vem a pergunta, né? E como eu faço isso? E você resolveu fazer dessa forma. Logo no início, essa frase, eu não vendo empada, vendo um dia melhor, a gente fazia na mão. Eu e minha esposa, chegava à noite, a gente começava a escrever na mão. Não vendo empada, vendo um dia melhor. Era centenas de mensagens que deu na mão. Não vendo empada. Aí depois veio a ideia, vou fazer um carimbo, para me carimbar. Mas no início era na mão. Essa mensagem, com essa carinha sorrindo. Né? Só que, uma coisa que você me perguntou agora há pouco, tem os resultados, tem as conquistas, tem as vitórias, mas nesse caminho aí, nem sempre vai ter dias que você vai encontrar obstáculos, sim, pessoas para tentar te jogar para baixo. Vida, né? Eu vou contar 2 situações aqui. Uma aconteceu comigo e outra aconteceu com uma águia, né, do nosso time de águias. Primeiro comigo, aconteceu várias situações, mas tu falou de hater aí, me lembrou aqui uma coisa. Aí depois eu comecei a divulgar no dia a dia, no ônibus, incentivar pessoas a acreditar nelas. Sempre falo assim, eu tenho que ir pro ônibus vender para vencer? Não. O ônibus, a rua, eu sempre digo que não é um ponto final, mas pode ser um trampolim, pode ser uma escada para te chegar onde tu quer chegar. Vai de cada pessoa. Se ela vai fazer aquilo ali o ponto final dela, ou se ela vai... parte do trajeto. Isso mesmo. E aí eu sempre compartilhava, né?
posts dando dica de empreendedorismo na rua ali, vendendo e tal. E um cara comentou assim, rapaz, esse negócio de vender na rua aí, isso daí é uma ilusão, isso daí é um subemprego. Isso daí é o desempregado disfarçado. Isso daí não é empreendedor não sei o quê. Falou um bocado de coisa, sabe? Comentou um bocado de coisa. Eu falei, rapaz, eu comentei assim, meu irmão, se eu não tô preocupado com nomenclatura, porque antes eu era executivo, mas o bolso estava executado. eu tinha status, mas não tinha extrato. Hoje eu não tenho status, mas eu posso, meu extrato é muito melhor. Mas assim, né, não foi isso que eu falei, mas tô dando um gancho aqui, né? Aí eu falei, cara, eu não tô preocupado com nomenclatura. Se o que eu faço hoje, a pessoa vai olhar como se é empreendedor, se é desempregado, se é subemprego, para mim pouco importa, porque esse negócio de nomenclatura eu já deixei lá para trás. O que importa para mim é o seguinte, eu vou para caça e volto com resultado. Então o nome que a pessoa vai dar pro que eu faço, eu não tô mais ligando. Não vai mais fazer diferença nenhuma. Porque o que eu já passei lá atrás, já venci esse negócio de querer ser chamado disso, daquilo, outro. Então eu sempre digo para as pessoas, cara, independentemente, como é que as pessoas olham o que tu faz, muito mais do que isso é tu olhar o que tu faz com orgulho. Se ninguém olha, se a pessoa olha como, é isso, aquilo, outro, pouco importa. O importante é o seguinte, eu vou e volto com resultado. Eu não tenho que ser aprovado por alguém para fazer algo. Entendeu? Aí uma águia nossa foi num determinado local aqui perto vender as nossas empadas. Chegou lá o cara, tudo de terno, né? E falou, rapaz, esse cara aí é um empresário. O cara com cerveja de baixo vai dar essa força para esse empreendedor aqui, né? Chegou lá com o cara para as pessoas verem que não é tão simples assim. Tem que ter muito psicológico. Tem que ter uma mente blindada. Ele chegou com o cara assim, pô, amigão, olha nossas empadas e tal. Abordou o cara e um dos requisitos que a gente fala para as águas é o seguinte, cara, vai bem vestido. Antes da pessoa comprar empada, ela vai comprar você. Então, a aparência conta muito na vestimenta, né? Ele chegou com o cara e o cara olhou para ele assim e falou assim, cara, onde tu acha que tu vai chegar com essas empadas? Não, vou realizar meu sonho. Ele faz faculdade, né? Faço faculdade e tal, tenho um sonho de ter meu próprio negócio e as empadas vai me ajudar nisso. Tu não vai realizar sonho nenhum, rapaz. Onde já se viu vendedor de rua realizar sonho vendendo na rua? Vai procurar uma coisa pra fazer, rapaz. Sai fora daqui, seu derrotado. Caramba. Tu já imaginou? Por lado aqui, a gente quer ser luz no dia das pessoas. E o cara chega contigo. Com essa treva aí. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Claro. Não tem como. E ele pegou, virou as costas, virou. E foi embora, e foi pra parada, começou a chorar. E mandou mensagem pra mim falando o que aconteceu, né? Aí foi que eu peguei e falei, mano, é normal. O que ele falou é verdade? Não é verdade. Então, meu irmão, ignora. As críticas só têm efeito, é igual um chubinho, um veneno. Eu só vou morrer se eu tomar. Tá na minha mão aqui o copo de veneno. Se ele estiver só na minha mão, não vai acontecer nada. Ele só vai ter efeito se eu tomar. Assim também a crítica. As palavras negativas. Então não bebe essa palavra negativa que ele falou. Ignora. Usa isso para te incentivar mais ainda. Ele pegou e fez. E esse dia foi um dia de venda dele abençoado. É para você ver que no percorrer do dia a dia, quem trabalha com venda, quem lidar com pessoas, vai ter pessoas que vão tentar te sufocar, apagar o teu brilho, apagar a tua luz para te jogar para baixo. Mas a gente tem que saber que a gente não deixar aquilo abalar a gente. Perfeito. É como diria um filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, né? Ele disse assim, não é o que a vida faz com você, mas é o que você faz com aquilo que a vida faz com você. Então, se alguém te deu um chumbinho, aí é o que você vai fazer com aquilo. Não é o chumbinho em si, é o que você vai fazer com aquilo. Se você tomar, o veneno efeito vai vir. Vai vir. Se você não tomar, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Se você colocar para matar os ratos lá da sua casa, você vai se livrar de uma peste. Não é? Então, quer dizer, não é aquilo que as pessoas fazem. Claro que você pôde dar esse suporte lá para o seu águia por conta da tua história. Sim. Isso não era novidade para ti, né? Que isso ia acontecer. Você já tinha ali uma
como mentorear essa pessoa ali, né? Dizendo, não, olha, é verdade isso aí? Não, então pronto, então descarta. Tem coisas que a gente tem que só que, né, jogar fora. Eu acho que quando você recebe uma crítica, você tem que pensar assim, cara, tem sentido? Faz sentido para mim? O que é que eu aprendo aqui? Alguma coisa sim. Então, beleza, aprendi. Não faz sentido? Não é meu? Então, pronto. Essa roupa não me cabe, então eu não vou vestir ela. Né? É como diria a vovó, né? Se a carapuça não coube em você, não vista. Né? Eu lembro da história de Davi, né? Davi e Golias. Antes de Davi enfrentar Golias, a história bíblica. Saul quis oferecer para Davi as suas vestes. Né? Saul era o rei, então era um homem grande, enorme, era um dos homens mais altos de Israel. A Bíblia diz que ele, o homem mais alto de Israel, batia no ombro dele. E Davi era um menino, um moço ainda, muito tenro, muito, né? E quando Davi vestiu as roupas de Saul, ele não conseguiu nem sair do lugar. Por quê? Porque aquela roupa não era para ele, né? Não tinha a forma dele, ele não ia conseguir carregar. Então, não vista aquilo que não é seu. Né? Às vezes, a amargura da pessoa que chegou e falou com você, a revolta, às vezes a pessoa estava num dia mal também, essa pessoa que fez isso com o teu águia, devia estar num dia mal, seja lá o que for, não vista essa roupa porque não lhe cabe, deixa para lá. Verdade. Mas isso você só pôde dar esse amparo, esse acolhimento e esse treinamento relâmpago ali para ele, né, por conta da sua história. Mas eu olho aqui hoje para a sua empada, né, para a empada do Rangel, e ela vem nessa embalagem toda personalizada, bonitinha. Mas foi assim que começou? Não, eu tenho até um post no meu Instagram que tem uma foto quando eu comecei a vender empada. Era uma vasilha, não tinha placa, não tinha embalagem. O sabor que tinha era só frango. Eu ia vender 100 empadas. Agora imagina só, você saindo com 100 empadas só de frango. E eu chegava no ônibus e falava assim, ó, eu tenho empada, gente, 3 sabores, tem de frango, galinha e galo. Olha aí. Aí o pessoal, e pelo incrível que pareça, o pessoal chegava para comprar assim, ó, me dá 3 aí, eu quero uma de cada. E agora... nessa época não tinha embalagem, era só no papel aqui. Olha a situação. Era só no papel. Aí em cima tinha um papelão que eu pegava, passava um... tipo, como é que fala? Um fio, um barbante? Não, para cobrir o papelão, aquele negócio transparente. Papel filme. Cobria o papelão, botava outra camada de empada, outro papelão. Sim. Resumindo, a última camada de empada, quando chegar na última camada de empada, as pessoas comiam praticamente só o pó. Tudo quebrada já. E incrível que pareça, as pessoas compravam. Com colher, já as pessoas compravam. Sabe? Eu fico assim, falei, meu Deus, tudo é força de vontade, né? E eu sempre digo, apenas comece. Espere e fica bom. Vai, faça o teu melhor dentro da tua condição ali, da tua possibilidade. Agora, assim, não se acomode com aquilo ali. Busque sempre melhorar. Eu cheguei a fazer sorteio para motorista e cobrador. Eu sorteei R$500 de cosmético para cobrador e motorista. O cara, nunca vi isso. Recentemente a gente fez um sorteio agora. Isso eu fazia quando era só eu. Sorteava peru, sorteava Chester, centro de empada para passageiro. E o pessoal ficava passando no ônibus. Caramba, como assim? Hoje que a gente tem um time, sabe o último sorteio que a gente fez agora, sabe quantos prêmios foi? Foram mais de 30 prêmios. Uma das ganhadoras, pessoas que patrocinaram, uma das ganhadoras ganhou uma parede de 9 metros quadrados de cimento queimado. Eu falei para ela assim, quando foi a última vez que tu comprou uma empada na rua e tu ganhou uma parede dessa na tua casa? Ela, nunca aconteceu isso. Isso foi um dos prêmios, sabe? Então assim, não se acomode. Procura evoluir, pense fora da caixa, faça diferente, né? Seja criativo. Que o resultado vai ser diferente. Maravilha. E como é que eu sei que essa aqui é de frango, Essa daí é de calabresa com cheddar, porque ela tem um X. Tem um X aqui, né? Isso. Aí essa outra aqui é de 4 queijos. Ah, tem os queijinhos. Essa aqui não tem nada em cima. Essa daí é frango. A lisa é frango. Isso, é o tradicional. Perfeito. Aí já vai com a embalagem, já vai com tudo padronizado. Bom, essas 3 são minhas. Tá todo mundo olhando ali, olha. Rangel, que prazer conversar contigo. Tua história é inspiradora, né? E eu acho que, entre tantas coisas que você falou, eu acho que uma das mais importantes é você precisa gostar de gente. Sim. Né? Você precisa de enxergar as pessoas.
Porque a pior coisa que tem é quando você torna as pessoas do teu entorno invisíveis, né? Quando você chega lá dentro do ônibus, quando você chegava lá, hoje você não está mais nos ônibus, né? Não, hoje já tem a sua equipe. Tem equipe, mas eu vou para a rua, eu não tenho problema hoje. Não, perfeito, tranquilo. A ideia é, quando você chega dentro do ônibus, diante de um cliente, você não vai enxergar apenas um cliente, é uma pessoa ali que tem uma história, que tem as suas dores, as suas lutas, as suas necessidades. E a pior coisa que tem é quando você tira isso da sua cabeça e enxerga para aquelas pessoas. A pessoa chega dentro do ônibus e só enxerga cifrão. Sim. Né? Ali tem mãe, tem pai, tem filho, tem gente que saiu de casa pensando em morrer. Né? O que ela menos quer na vida naquele momento é comer uma empada. Sim. Né? Mas quando você faz isso, torna, através de uma mensagem, uma pessoa que estava pensando em desistir, ela passa a refletir, aí ela começa a ancorar aquela mensagem, aquele momento feliz com a empada. Sim. Então, por mais que aonde ela for, que ela comeu uma empada, por mais que não seja tão gostosa como essa, sim, mas a sensação de felicidade vai aparecer, porque você conseguiu ancorar essas duas coisas. E isso é estratégico. Isso é uma estratégia psicológica dentro da venda, mas isso, muito mais do que estratégia, é humanizar o seu serviço. Isso mesmo. É você olhar para as pessoas, se interessar por elas e não ver apenas como pessoas que vão comprar de você, mas como pessoas importantes, como filhos de Deus, sim, criaturas de Deus, né? E você poder ser um canal para tornar o dia da pessoa feliz, eu acho que isso aí só vem para colocar essa cerejazinha no bolo. Com certeza. Felicidade para ti, sucesso ainda muito maior. Deixa aí o teu recado para quem você quiser deixar, para essa pessoa que está assistindo a gente e que de repente está começando um projeto, ainda está naquela timidez, né? Aquele frio no estômago, né? De saber como é que eu vou apresentar. Já passei por isso. Já vendi lá no Ver-o-Peso quando eu era menino, de 12, 13 anos de idade. Pegava lá batata, colocava aqui na mão e agora é só R$1, agora é só que nada, é só R$1 desde de manhã. Né? São histórias e eu acho que as nossas histórias elas vêm para fortalecer quem a gente é hoje. Né? Então, deixa aí o teu recado para quem está começando hoje. O recado que eu vou deixar, eu acredito que esse nosso bate-papo deu para ajudar muita gente, né? Acredito que quem empreende, quem está querendo, quem já empreende algo, quem está começando algo, acredito que esse bate-papo nosso deu já para agregar muito. O recado que eu tenho para dar é para aquela pessoa que às vezes está aí, assistiu esse podcast, quer pagar uma faculdade, quer pagar às vezes um automóvel, quer fazer uma renda a mais para ela e às vezes ela não sabe da onde. Né? Ela quer, ou então ela fala, poxa, já eu quero fazer parte desse time das águias, eu quero ser uma águia também, quero ter essa visão, voar, né? Ela só entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem no Instagram, tem o nosso Instagram. Você vai colocar aqui, pessoal, tá? Tem o Instagram, pode falar, eu quero ser uma águia, como é que eu faço? E pode ter certeza que, se depender da gente, ela vai voar muito longe, né? A pessoa não desistir, a pessoa acreditar que ela é capaz. Eu sempre falo que tudo isso que eu falei aqui, eu aprendi a cair, eu aprendi a fracassar. E o sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Sim. E hoje a gente está podendo contar essa história aqui para ajudar a incentivar outras pessoas a também não desistirem e continuar naquilo que elas acreditam. Bom, e o Rangel dá palestras também, conta essa história, faz treinamento de venda, para que tem equipe. Eu sempre digo que meu treinamento não é motivacional. A pessoa sai motivada, mas muito mais do que a motivação é uma mudança de mentalidade, porque não adianta a pessoa ficar motivada, daqui a motivação ela passa. Mas agora, se a mentalidade da pessoa mudar, ela estando motivada ou não, ela vai executar o que tem que ser feito e vai ter resultado. Né? Então, se a pessoa quiser também ter uma equipe de venda, ter uma equipe que ela quer ter esse treinamento, é algo prático. Né? Eu sempre falo que não é uma coisa que eu li, algo que eu ouvi e vou falar, não é algo que na pele, o dia a dia ali, como é que é real mesmo
É o que eu procuro passar para as pessoas. Maravilha. Então, um grande abraço para ti. Muito já vamos obrigado. comer a empada, tá todo mundo de olho aqui nas empadas, né? Maravilha. Gente, olha, com certeza você se lembrou de alguém que você pensou assim, cara, eu vou mandar esse vídeo para essa pessoa, porque é a cara dela. Então aproveita, compartilha com muita gente, porque de fato essa história, essa conversa, esse papo aqui trouxe à luz muita coisa importante para quem está passando por dificuldades, está pretendendo até desistir. Não desista. Talvez seja exatamente esse momento crucial para você dar uma guinada na sua vida, essa mudança de mentalidade, esse insight que pode vir, de repente, você começar algo novo. Vou esperar, vou primeiro planejar, Claro que o planejamento é bom, mas tem hora, meu amigo, que a gente tem que colocar o pé e começar a fazer, e a gente vai ajustando pelo caminho, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe você. Obrigado. Angel, mais uma vez, um grande abraço. Valeu.